Fala galerinha, beleza? Cara, foi mal aí não mandar esse vídeo antes, tô fazendo aqui de noite, por isso que a iluminação fica uma bosta. Acabei me enrolando e esqueci, mas a Larissa me lembrou. Então olha só, o tema é urbanização, não é isso? Deixa eu até buscar aqui tudo que ela pediu pra eu falar. A Larissa me pede muita coisa. Eu não sei se vocês entendem o que é exatamente urbanização. Urbanização é o processo de crescimento ou surgimento de área urbana. Como área urbana se entende cidade, mas há diferenças aí também. Cidade, por teoria, é onde você tem uma sede administrativa, uma prefeitura. Você pode ter uma área urbana que não é uma cidade. Um distrito, por exemplo. Bacaxá é distrito da cidade de Saquarema. Não sei se vocês conhecem Bacaxá. No Rio nós não temos mais distritos. Todos os distritos viraram bairros. Mas outras cidades têm alguns distritos. Lembro que Saquarema tem 3 distritos: Ponta Negra, Bacaxá e... Não, Jaconé, Bacaxá e Sampaio Corrêa, por exemplo. Angra dos Reis, tem Mambucaba, mais alguma coisa. E a cidade de Angra dos Reis. Então olha só, vamos entender uma coisa. Uma coisa é o município, que é diferente de cidade. Não sei se vocês sabem disso. Município é a área delimitada politicamente e administrativamente que determina um território. O menor território administrativo do país é o município. Acima é o estado e acima é o país, certo? Há também as divisões de regiões, mas não são divisões políticas. Politicamente falando, onde há um, um, um grupo administrativamente eleito para reger e comandar aquele território, é país, estado, município. O município vai ter dentro dele áreas, o que nós chamamos de divisão de meios ou sítios. Meio urbano, meio rural ou meio natural. O urbano é onde tem acumulação de residência, asfaltamento, concentração de comércio, concentração de população, concentração de serviços, concentração de infraestrutura. Isso é o que é considerado urbano. A aglomeração de pessoas, de construções, de arruamento, assim por diante. Meio rural pode estar dentro de um município. O Rio não tem meio rural. O Rio perdeu o seu meio rural há muito tempo atrás, quando os bairros mais distantes deixaram de ser produtores e se tornaram áreas urbanas. Santa Cruz, sei lá, Marechal Hermes nem tanto, mas Campo Grande eram áreas rurais bem distantes. As últimas áreas rurais foram Barra de Sepetiba, Pedra de Guaratiba, e hoje todos são bairros. Primeiro se transformaram em distritos e depois em bairros. Aí eu quero lembrar o seguinte, o que nós chamamos de área urbana, então pode ser dividido em cidades e distritos. Cidade é o centro do município, é a região dentro do município que comporta a prefeitura, então o centro administrativo do município. E um município vai ter a cidade, que tem o mesmo nome do município, e pode ter distritos, ou até mesmo vilas. Vilas são aglomerados bem menores de urbanização. Podem ter às vezes só 10, 15, 20 pessoas de famílias diferentes, então dá uma ideia de que é uma área ocupada, urbanisticamente falando, mas não chega a ser um distrito, que dirá uma cidade. Então Saquarema, por exemplo, dentro do município de Saquarema, tem a cidade de Saquarema e os distritos de Bacaxá, Sampaio Corrêa e Jaconé. Entendem isso? Se não entender, volta e começa a ver tudo de novo. E aí você vai ter alguns casos onde
Essas cidades, nas últimas décadas, cresceram em população em área urbana. A área urbana começou a ocupar a área rural e a área natural. A área natural, meio, sítio ou área natural, vai ser o quê? Praia, deserto, que não temos no Brasil, não sei se vocês sabem. Deserto, floresta, morro, lago, lagoa, qualquer área de domínio natural. Desde a década de 50 para 60, a população brasileira migrou de meio, migrou de área. Antes éramos um país rural. Eu acho que é mais ou menos em torno de 70% da população brasileira era rural até a década de 70. Perdão, até a década de 50. E aí você começa a ter uma troca de meios, porque o Brasil começa a se urbanizar nesse momento. Não sei se vocês lembram. Getúlio Vargas cria a CSN, cria então a base para a indústria brasileira. A indústria começa a surgir na capital do país, Rio, e o setor privado começa a crescer fortemente e criar indústrias em São Paulo. Então essas empresas novas precisam de muita mão de obra, começam a atrair mão de obra de outros locais do país. Primeiro do interior dos próprios estados, depois da própria região, e assim cresce de outros estados até que o Nordeste é basicamente a última área que migra em direção a esses centros. Inclusive daí nasce o preconceito, onde o carioca, que recebeu uma enorme quantidade, primeiramente de paraibanos, chamando nordestino de Paraíba, e São Paulo recebeu baianos, chamando nordestino de baiano. Em São Paulo, enquanto aqui a gente chama Paraíba, o nordestino, em São Paulo chama de baiano. Então, a partir da década de 70, você tem começa a haver uma troca de população. A população brasileira começa a deixar de ser rural e começa a se tornar urbana. Se eu não me engano, na década de 80, já tínhamos algo em torno de inverso já, 60% de brasileiros urbanos. Hoje, a nossa média é algo em torno de 85% de urbanos. Nós somos um dos países mais urbanos do mundo. Na América do Sul, a gente só perde para o Uruguai, que tem 97% de população urbana. E acho que a Argentina também tem uma população maior do que a nossa. E há uma diferença também na urbanização entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Países desenvolvidos tiveram uma urbanização lenta e, por isso, tiveram tempo de se adaptar. A industrialização deles foi progressiva, foi avançando aos poucos, enquanto a nossa e de outros países subdesenvolvidos, ela foi construída às pressas, para não perdermos o ritmo das ondas industriais, das revoluções industriais. Então, quando o Brasil viu que estava atrasado industrialmente e podia, então, perder uma chance de ser um país forte em economia, já que a indústria era a maior fonte de economia de um país naquele momento, hoje não é mais. Hoje é o setor terciário, o setor financeiro principalmente, e já estamos entrando aí no setor digital. Quem sabe eu não começo a ganhar dinheiro assim, né? No meu canal eu já ganhei 35 centavos. Mas aí você vai ter o quê? Quase me perdi. Assim, nos países desenvolvidos, então, você vai ter uma evolução gradual de troca de população, de área rural para área urbana. Já nos países subdesenvolvidos, a necessidade da industrialização foi muito grande, então os países investiram pesadamente em industrialização, o que gerou uma necessidade extrema para uma grande quantidade de população em pouco tempo. Então gerou uma migração muito grande do meio rural para o meio urbano. E o urbano nos países subdesenvolvidos cresceu de maneira descontrolada. É o problema do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem muita favela, por quê? Não é só porque é barato construir no morro, é porque não tinha condições de construir em outro lugar. A população que veio para o Rio de Janeiro, trabalhando nas indústrias, parte conseguiu emprego, parte não.
E mesmo que conseguiu emprego, não conseguiu empregos que tivessem boa rentabilidade, às vezes. Foram trabalhar como faxineiro, copeiro, sei lá o que, era uma indústria, não participavam de uma boa rentabilidade da indústria. Então foram se virar como podiam. A primeira favela no Rio de Janeiro é a favela da Providência, o Morro da Providência, ali no centro da cidade, atrás da Central do Brasil, onde muitos estivadores que trabalhavam no porto acabaram ocupando aquela região primeiro, e depois soldados da Guerra de Canudos, que quando voltaram, o exército brasileiro não tinha dinheiro para mandar de volta. Então providenciaram casas naquele morro ali onde os estivadores já tinham residência. Isso virou favela da Providência. E Rio e São Paulo, então, começaram a ter um crescimento muito desordenado no Brasil, por exemplo. Começaram a criar muitas áreas de ocupação irregular, o que nós chamamos vulgarmente de favela. Favela, na verdade, é o quê? É um conceito que implica em ocupação irregular, normalmente problema de infraestrutura básica, falta água, acesso à água potável, acesso à rede de esgoto, acesso à rede de iluminação. Hoje em dia podemos incluir então acesso à rede telefônica. A favela tem problemas normalmente são casas de baixa qualidade, não tem acabamento, ou não tem reboco, não tem estrutura, não tem planejamento, não tem arquiteto, arquiteto, engenheiro, nada disso. Você vai ter um sujeito que pega cimento, bota entre um tijolo e outro e constrói a casa dele. Ponto final. São casas com problemas estruturais e problemas de acesso à infraestrutura. E população de baixa renda, que não tem condições de comprar casa melhor. Hoje em dia isso está até mudando um pouco, mas estruturalmente favela é isso. Bom, vamos progredir, né? Favelização no Brasil, então, surge com a industrialização brasileira, que começa a criar uma urbanização brasileira. E de urbanização temos que falar de um outro conceito, chamado conurbação. O que é a conurbação? Quando você tem um município vizinho a outro. Assim melhor. Não, assim melhor. Vizinho a outro. Dentro desses municípios tem as suas áreas urbanas. Pode acontecer da área urbana, olha lá o que vocês estão pensando, da área urbana desse município e desse município crescerem tanto que encostem uma na outra, aonde visualmente as duas áreas urbanas de municípios diferentes parecem uma coisa só. Você não vê divisão entre uma e outra. Se você olhasse de uma vista aérea, um avião, um balão, um helicóptero, você não ia saber distinguir visualmente aonde termina uma cidade e onde começa a outra. É basicamente uma cidade fundida com a outra. Isso é chamado conurbação. É uma união física, não política, entre duas ou mais cidades. Quando você tem uma cidade considerada uma metrópole, que é uma principal, e outras cidades conectadas a ela, conurbadas e conectadas a ela, você vai ter então uma metrópole formando uma região metropolitana. A região metropolitana do Rio é conhecida como Grande Rio. A região metropolitana do Rio, se não me engano, tem 19 cidades conurbadas. Rio, São João, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, e aí vai de um lado até Itaguaí, Paracambi, e segue do outro, pega lá Sepetiba, e pega do outro Rio Bonito, Maricá, acho que vai até Casimiro de Abreu. Não estou certo. Niterói, São Gonçalo, Magé, Mesquita e assim por diante. Essas são as cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde o Rio é a metrópole. Região metropolitana é um conceito criado no Brasil para determinar uma área que necessita de atenção especial, inclusive. Por ser uma área de cidades conurbadas, a região metropolitana precisa de infraestrutura interligada. Por exemplo,
o trem que liga a região metropolitana do Rio de Janeiro. Você pega o trem no Rio e você pode descer em outro município. Alguns outros países levam isso um pouco mais a sério, né? Fazer o quê? Não é Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, você tem trens ligando toda uma região metropolitana. Aqui no caso do Brasil, nós temos muita dificuldade, muitas regiões metropolitanas. Algumas não tem nem metrô, estão construindo metrô ainda, ou não tem de fato, que dirá uma outra ligação que seja entre as cidades. Eu lembro que a região metropolitana de Belém do Pará tem 3 cidades conurbadas. Ponto. São 4 cidades no total, contando com Belém, mas não tem nenhuma infraestrutura de interligação entre elas. Na região metropolitana do Rio, por exemplo, o código de telefone é o mesmo, é o 021. Em São Paulo, todos da região metropolitana de São Paulo, é o 011 e assim por diante. Nem toda metrópole é capital, não sei se vocês sabem disso. Existe a região metropolitana de Santos, onde tem Santos, Guarujá, São Vicente, cidades onde não tem nenhuma capital, mas Santos é a metrópole. A região metropolitana de Campinas, onde tem, esqueci a cidade de ao redor de Campinas, acho que é Botucatu, sei lá. Onde você vai ter cidades que não tem nenhuma capital. Dentro do estado de São Paulo é onde você tem 3 regiões metropolitanas. No estado do Rio, você só tem a região metropolitana do Rio de Janeiro. E alguns geógrafos já afirmam que já existe, outros que ainda está em surgimento, a região metropolitana de Cabo Frio, que vai conectar de Araruama, talvez até de Saquarema indo até Rio das Ostras. Toda aquela região numa linha reta, seguindo a estrada, fazendo uma região metropolitana onde Cabo Frio é a cidade principal, a metrópole. Tá longo? Então, olha só. Conurbação é quando você tem a união física entre 2 ou mais cidades. Mas, quando você tem união física entre 2 ou mais metrópoles, regiões metropolitanas, aí você forma uma megalópole. O Brasil tem uma megalópole. Alguns dizem que está em formação, outros dizem que já está concretizada. A megalópole que tem 4 regiões metropolitanas: Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, chamada região metropolitana da Baixada Santista, e a região metropolitana de Campinas. Essas 4 regiões metropolitanas estão conectadas pela Via Dutra e outras, se não me engano, a Imigrante, que liga de Santos até Campinas. E aí, inclusive, é o projeto de construir o trem-bala brasileiro. É um trem-bala de verdade, não é aquela porcaria de São Januário, não. O trem-bala brasileiro, na verdade, são 2 projetos, não sei se vocês sabem, são 2 projetos de trem-bala, um ligando Goiânia a Brasília, tentando já criar uma megalópole na região, das 2 regiões metropolitanas, a de Goiânia e a de Brasília, e o trem-bala que liga Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, fazendo a ligação da megalópole Rio-São Paulo. Estados Unidos tem 3 megalópoles, a Europa tem a megalópole internacional europeia, que pega 7 países, vai de Londres, olha no mapa aí depois. Por sinal, quando estiver dando essas aulas, tenta abre o Atlas aí, o mapa de vocês, do livro, abre aí que eu espero. Ou então para essa porcaria e vai pegar. Pega o mapa mundi aí, vocês vão dar uma olhada. De Londres até Milão, na Itália, é a megalópole europeia. Passa por 7 países: Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Itália e Liechtenstein. É um cocôzinho que ninguém lembra. Acho que é isso. Depois, de repente tem mais uma aí que eu estou esquecendo. Não sei. Falei França, né? Bom, o Japão tem outra, que é chamada de Tokaido, que vai unir a cidade de Tóquio até a ilha de Hokkaido, onde, se não me engano, pega 4 regiões metropolitanas. Parece que a China já está com uma informação também.
tô lembrando qual é a chinesa agora. Tá tarde, né? São 10h30. Leva mal aí. E dentre os países subdesenvolvidos, tem a China, surgindo uma megalópole, a Índia, surgindo outra megalópole entre Bombay e Calcutá, e você vai ter Brasil, formando a megalópole Rio-São Paulo. Então, olha só, a megalópole, ela não é a megalópole e a região metropolitana não é uma ligação política. Pode até criar-se um órgão de comunicação política dentro da região, tipo uma agência responsável por projetos de desenvolvimento, de integração, como a criação de um trem-bala, como nos Estados Unidos, por exemplo. Eu ouvi dizer que nos Estados Unidos, nas megalópolis dos Estados Unidos, você não paga pulso interurbano. Então, entre Nova York, Washington, Filadélfia, Boston, já falei. Boston, Washington, Nova York e Filadélfia. Entre essas regiões metropolitanas, não só entre essas cidades não, você não paga pulso telefônico. A ideia é facilitar a comunicação entre essa região, dentro dessa região toda, para facilitar até mesmo o comércio e serviço. Você que é uma empresa numa cidade pode se conectar com todas as outras. Nos Estados Unidos eles têm trem ligando a região, trem, rodovias, tem navios, o que eles puderem fazer para ligar a região eles fazem. No Brasil não funciona muito bem assim, né? Que mais? Megalópole, depois era o quê? Megacidade. O que é diferente megacidade de megalópole? Megalópole, que eu já falei, é uma conurbação física entre regiões metropolitanas. Megacidade é qualquer cidade que tenha mais de 10 milhões de habitantes. Algumas cidades já estão chegando perto de 20 milhões, se eu não me engano. Tóquio, acho que já tem 18 milhões, sei lá, um negócio desse. E na China você tem Pequim, que é, se eu não me engano, Xangai ou Pequim. Uma das duas é a cidade com a maior população no planeta hoje. Eu lembro que entre as 10 maiores cidades de população no planeta, 7 ou 8 são de países subdesenvolvidos e a China tem 3 ou 4. São Paulo aparece nessa lista, mas já está no final da lista também. Na América como um todo, Nova York está dentro da lista, Cidade do México na frente dos latinos, e acho que São Paulo está em 10º, se é que já não está em 11º. E aí você tem Londres, a única europeia, como megacidade entre as 10, mas Paris também é megacidade. Paris, Roma, Madrid, Lisboa, não sei, acho que não. Mas megacidade, então, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Alguns fazem uma divisão também entre 3 tipos de megacidades. Cidades alfa, beta e delta. Ou, se não me engano, tem outros que colocam alfa, beta e ômega. Basicamente, é a diferença de poder que cada uma delas tem, tanto por população quanto por economia. E aí existe um conceito também que muita gente confunde, chamado cidade global, que eu vou falar um pouco mais à frente quando falar de hierarquia urbana. Cidade global é uma cidade que serve como representação de um continente no mundo. Como assim? Quando você pensa em América do Sul, você lembra de 3 cidades como principais. Principais porque tem a maior quantidade de serviços, a maior acúmulo de cultura, de formação histórica, de riqueza, de população, como ponto turístico, como centro de pesquisa, de conexão viária, aeroporto, porto, ferrovias e assim por diante. Na América do Sul tem 3: Rio, São Paulo e Buenos Aires.
Na América Central não temos nenhuma, e na América do Norte temos Cidade do México, Nova York e Los Angeles. E na Europa você lembra de quatro. Londres, Paris, Roma, e alguns acham que Berlim representa pela Alemanha, mas não é. A cidade global na Alemanha seria Frankfurt. Frankfurt é onde está a Bolsa de Valores de Berlim, é onde tem o maior acúmulo de Bolsa de Valores da Alemanha e é onde tem o maior acúmulo de capital do país. Alguns entendem que Berlim é uma cidade global, sim, só que ela é de menor importância. Frankfurt tem mais poder econômico que Berlim. Berlim é o centro político, mas Frankfurt é o centro econômico da Alemanha. Então, cidade global é uma cidade de representação internacional, não só para um país, às vezes para um continente inteiro. Quando você lembra África, você vai lembrar Cidade do Cabo, na África do Sul. Você pode lembrar de Lagos, na Nigéria. Para quem viu Capitão América 3, aí, a Guerra Civil, vai lembrar que houve uma cena em Lagos. A primeira cena, por sinal. E Cairo, no Egito, era uma cidade global. Hoje em dia, acho que não é mais. Ainda está em grandes problemas políticos desde a Revolução da Primavera Árabe. Então, cidade global é uma cidade de representação internacional por acúmulo de funções urbanas, por acúmulo de população, acúmulo de economia, acúmulo de atividades econômicas e assim por diante. Megacidade, basta ter mais que 10 milhões de habitantes. Não precisa nem ser a capital ou a principal do país, basta ter mais de 10 milhões. E megalópole não é uma cidade, é uma conurbação de regiões metropolitanas. Região metropolitana, sim, tem uma cidade como metrópole, uma cidade principal, e outras conectadas fisicamente a ela. Vou parar o vídeo e mandar outro, porque senão demora muito para mandar para o YouTube. Aguenta aí.